Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 40 a 42 do livro de Jó, encerrando esse livro. Versículos 1 a 2 do capítulo 40. Jó foi desafiado a responder todas as perguntas que Deus lhe fez. Deus não precisava saber as respostas, mas Jó precisava admitir sua fraqueza, inferioridade e incapacidade para até mesmo tentar desvendar a infinita mente de Deus. Tudo que Jó precisava saber era que a sabedoria de Deus era superior e o seu controle soberano era total. Versículos 3 a 5. A primeira resposta de Jó a Deus foi: sou culpado da acusação, não direi mais nada. Jó sabia que não deveria ter criticado o Todo-Poderoso, sabia que não deveria ter insistido em sua própria compreensão, não deveria ter achado que Deus era injusto. Assim, finalmente, limitou-se a ficar calado. Versículos 6 a 14. O Senhor se dirige a Jó e questiona particularmente o fato de Jó buscar defender a sua integridade de forma que parecia insinuar que Deus era quem estava agindo em desacordo com o seu próprio caráter. Ao fazer isso, Jó falou de algo além do seu conhecimento ou poder de agir justamente. O braço é usado simbolicamente para a força. Deus perguntou a Jó se ele tinha força suficiente para executar sua decisão se estivesse incumbido de administrar a justiça. A mão direita simboliza honra, autoridade e poder, e com ela Deus alcança seus inimigos e os ímpios e os traz a juízo. Se Jó era incapaz de lidar de igual modo com os ímpios, não devia acusar Deus de injustiça. Versículos 15 a 24. Não se sabe com certeza qual é o animal mencionado aqui. A palavra hebraica behemoth, B-E-E-M-O-T-H, significa fera por excelência. Um estudo dessa passagem, feito por críticos e naturalistas, chegou à conclusão de que se trata do elefante ou do hipopótamo, mas ainda permanecem algumas dúvidas, pois partes da descrição não se encaixam com nenhum desses animais. Poderia ser alguma espécie já extinta. Qualquer que fosse esse animal, ele foi criado na época de Adão, de acordo com essa declaração a Jó. Deus disse que eu fiz contigo, significando que ele criou o behemoth quando criou o homem. Agora nós vamos estudar o capítulo 41, versículo 1 do capítulo 41. O Leviatã é um monstro marinho e esse nome é usado 4 vezes no Antigo Testamento. Leviatã tem sido identificado por intérpretes como sendo ou uma baleia, ou um tubarão, ou um dinossauro, ou um crocodilo. Versículos 2 a 4. O desafio de Deus indica que Jó era incapaz de, sem qualquer ajuda, calçar e subjugar o Leviatã. No Oriente Antigo, nações mais poderosas impunham obrigações pactuais a um estado mais fraco. O feroz Leviatã não pediria a Jó que fizesse tais pactos com ele, nem pediria para ser seu escravo para sempre. Versículos 6 a 9. O Leviatã não podia ser capturado nem vendido. Era impossível para Jó enfrentar sozinho o Leviatã com os métodos costumeiros de caça. É mais provável que Jó fosse derrubado pelo medo ao ver o Leviatã. Versículos 10 a 11. Se Jó não se atreveria a enfrentar sozinho o Leviatã, como poderia esperar confrontar Deus, a quem pertencem todas as coisas, inclusive o Leviatã, para apresentar alegações e vencer o debate? É tolice alguém achar que pode enfrentar Deus quando tem medo de enfrentar até mesmo um crocodilo, que é o que a maioria dos intérpretes entendem ser o Leviatã. Versículos 12 a 17. Deus recordou a Jó as magníficas características físicas do Leviatã, que o tornavam por demais formidáveis para ser enfrentado por uma pessoa. As escamas do crocodilo resistem à vida na água. Versículos 18 a 21. A descrição que Deus faz do Leviatã, quando este surge espumante da água, é comparada ao surgimento de um dragão que exala fogo. Os seus espirros faz resplandecer a luz, é uma referência à água borrifada pelas narinas do crocodilo, que rebrilha na luz do sol. Vale lembrar que o crocodilo não é o mesmo jacaré. O crocodilo é muito maior do que um jacaré. Versículos 22 a 25. A força do Leviatã e seu corpo aparentemente inexpugnável eram superados apenas por sua coragem interior e seu destemor. O coração quer dizer o peito do Leviatã. Versículos 26 a 29. Os dardos e as flechas são ineficazes contra as escamas do Leviatã. Ele não leva a sério e não se perturba com as armas comuns. Nenhuma arma humana pode tocar o Leviatã. Sua intrepidez diante do perigo é comparada ao riso. Versículos 30 e 31. O trilho de debulhar coisas pontiagudas consistia em 2 tábuas cujas faces inferiores eram encravadas de pedras pontiagudas para moer grãos, que deixariam marcas na lama. Assim, quando o Leviatã mergulhava na água, ele a fazia espumar como ingredientes fervidos pelo perfumista.
Versículos 32 a 34. O destemido Leviatã era sem igual em poder. Se nenhum homem ou animal ousava se opor à mais notável criatura de Deus, certamente ninguém poderia desafiar o Senhor, seu Criador. Versículos 1 a 6 do capítulo 42. Agora nós vamos estudar o capítulo 42, versículos 1 a 6 do capítulo 42. Jó confessou a legítima soberania de Deus sobre todos os assuntos, inclusive sua situação, o sábio controle de Deus sobre o mundo físico e natural. Convenceu de que, embora não tivesse cometido pecados manifestos, ele se intrometera em questões que estavam além de sua compreensão e experiência. Agora já entendia um pouco da justiça e dos tratos sábios de Deus com a mais forte das criaturas. Ao declarar que agora via a Deus, Jó quis dizer que tinha experimentado a presença de Deus e lhe entendia melhor. Jó se humilhou porque o Senhor do universo falara com ele. Isso foi além de seu mais caro desejo de sua comunhão restaurada. Genuinamente contrito, ele se entregou em completa dependência de Deus. Versículos 7 a 9. Deus repreendeu Elifaz e seus amigos pelo modo como trataram Jó. Embora defendessem Deus, eles atribuíram falsos motivos para a situação de Jó. Eles não cogitaram a possibilidade do sofrimento de Jó não se dever diretamente a pecado. Eles também falsamente representaram Deus como um insensível impositor de justiça. Os amigos tinham deixado Jó. Eles deviam retornar a ele e oferecer grandes sacrifícios por sua transgressão para que Jó intercedesse em oração por eles. Aparentemente, a saúde de Jó já estava restaurada. Em vez de guardar mágoa de seus amigos, Jó orou com benevolência por eles. Versículo 10. A restauração de Jó foi completa, estando ele agora puro em sua atitude para com Deus e tendo demonstrado maturidade espiritual para com seus amigos, o Senhor o aceitou em plena comunhão. O dobro de bens reflete a plena aceitação de Jó como pertencente a Deus. Não apenas Jó descobriu que Deus era suficiente para todas as suas necessidades, como também se comprovou que Satanás estava errado. Jó continuou inocente em toda a sua longa provação. Embora tivesse questionado o tratamento que recebera de Deus e até tivesse acusado o Senhor de o atacar, ele não amaldiçoou Deus, como tinha predito Satanás, ou como sua esposa o instigara a fazer. Nisso, pelo menos, Jó se mostrou exemplar. Versículo 11. Os familiares e amigos de Jó creram que o Senhor dirige e causa todos os eventos. Eles lhe ofereceram o consolo que outrora tinham negado, e cada um lhe deu prata e ouro, o que ajudou a restaurar suas riquezas. Versículos 12 a 17. No devido tempo, Jó teve filhos novamente, na mesma quantidade que perdera. O nome da primeira filha significa pomba, a da segunda um tipo de perfume e da terceira um tipo de sombra para os olhos. A beleza delas indica um status especial. A equidade de Jó para com todos é vista em seu cuidado para que suas filhas participassem da herança com seus irmãos. Os 140 anos de Jó podem indicar que ele tinha 70 anos no tempo de sua provação e pode refletir o número de anos a mais que ele viveu. Nós encerramos aqui o estudo do livro de Jó.